Olá, aqui quem fala é Michele Camargo. Vamos a mais uma aula de resistência dos materiais, ainda dentro do capítulo 1, na parte de tensão admissível. A gente vai a mais um exercício envolvendo um eixo, né, tração e compressão. Bom, vamos lá, né? Uma carga axial sobre o eixo mostrado na figura sofre a resistência do colar em C, que está acoplado ao eixo e localizado no lado direito do mancal B. Determine o maior valor de P para que as duas cargas axiais em E e F, de modo que a tensão no colar não ultrapasse a tensão admissível A, lá de axial, né, de 75 MPa, e que a tensão normal média no eixo não exceda a tensão de tração admissível. Então vamos fazer alguns comentários antes, aqui no caso do desenho, né? Então o colar que ele está falando é esse componente aqui. Então quando eu puxo aqui de 2P para cá, no ponto F, e tenho mais essa força axial aqui em E, vai dar um total de 3P para lá, quem suporta esse esforço é esse colar em C que ele destacou aqui. Bom, primeira coisa então no exercício é colocar os dados, né? Quais foram os dados fornecidos? Bom, a gente tem um sigma ADM A de 75 MPa, que é lá no colar, o sigma ADM de tração igual a 55 MPa. Fora isso, a gente tem as dimensões do desenho, né, o diâmetro do eixo e as dimensões que foram fornecidas aí. O que ele pede? Ele pede a força P máxima. É isso que ele pede. Ele quer saber quanto vale, qual o valor máximo que eu posso aplicar em P para atender essas solicitações aí que está indicadas, né? Bom, primeira coisa, no diagrama, num exercício, né, de resistência de materiais, diagrama de corpo livre. Como eu disse, isso aqui vai aparecer constantemente. Então, eu vou fazer um desenho esquemático aqui, aonde eu tenho aqui o ponto B, aqui é o colar, né? O colar está desenhado, estaria aqui. E aí eu tenho no ponto E, eu vou ter também uma força axial aqui de P aplicada para lá, e aqui nesse ponto 2P. Bom, o que vai resistir a isso tudo aqui? O que vai resistir é a força que eu vou chamar de BX, que na verdade é suportada aqui pelo colar e também pelo mancal que está indicado aqui através dessa linha vertical aqui. Bom, agora é aplicar equilíbrio. Somatório de forças na direção de x igual a zero, considerando positivo para lá. Então o que a gente tem? Bx menos 2p menos p igual a zero. Então daqui a gente tira que o Bx é igual a 3P. Daria para fazer isso direto, né? Mas só para a gente fazer passo a passo. Bom, o que a gente tem? Então a gente já tem a reação aqui. A gente precisa verificar qual as forças que eu tenho envolvidas aqui de tração, né? Como eu tenho forças sendo aplicadas em pontos diferentes, eu tenho que fazer essa verificação, né? De que maneira que eu faço isso, né? A gente corta aqui e depois corta aqui e verifica qual é a tensão, né? Então, no caso aqui, aqui é o ponto F, né? Então, fazendo o trecho F, E, o que a gente tem? Cortando aqui, eu tenho 2P para cá, e eu tenho para cá a força normal. Vou chamar de normal para ficar Fn, né? Só para a gente diferenciar aqui do P, né? O P já é a letra que a gente usa, senão vai ficar uma bagunça aqui. Então o que a gente tem nesse trecho, que é a força normal, no trecho Fe,
é igual ao 2P. Ok? Agora eu faço no outro trecho, de F até B. Então, trecho F, B. Então, eu faço de novo um diagrama de corpo livre. O que eu vou ter aqui? Eu tenho 2P para cá e tenho ainda o outro P aqui. E aqui a força normal FP. Então, F, a força normal FB vai ser igual a 3P. E aqui eu já tenho, né? Que é a força que age nesse trecho aqui. A gente já tem. Bom, daqui eu posso fazer o diagrama, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso identificar como o diâmetro é o mesmo, a seção é o mesmo, do eixo, eu tenho que ver qual que é o maior esforço, porque é ali que o negócio vai falhar. Então, fazendo um diagrama da força normal pelo comprimento, o que a gente vai ter? Então, tem aqui o ponto, vai ser o ponto F, o ponto E e o ponto B. O que vai acontecer? Eu vou ter entre F e E, eu tenho o valor de 2P. Depois ele sobe, vai para 3P, até chegar em B. E em B ele volta para zero. Então esse seria o meu diagrama. Então qual é o valor, né, que eu tenho que considerar? O valor, maior valor que eu tenho, a maior força normal que eu tenho é 3P. Então é essa força que eu tenho que usar para efeito de cálculo. Então se eu fosse fazer o diagrama bonitinho, né, ficaria dessa forma, 3P. E no caso, fazendo também o diagrama, ficaria dessa forma indicada aí. Bom, agora é só fazer os cálculos, né? Bom, se eu for pensar, o que faltou analisar também, né? Faltou analisar o diagrama de corpo livre aqui, né? Então, se eu fizer o diagrama de corpo livre do colar, como que vai ficar? Bom, eu vou ter aqui no colar, de um lado, agindo a força, no caso de tração do eixo, para lá, né? Então eu tenho a força de tração do eixo, que é o 3P. E aqui, que é a força de reação, Bx. Então acaba ficando semelhante ao que a gente tinha lá. E qual que é a área resistente desse camarada aqui? É a área desse bolachão aqui. Essa área do bolachão, que é a área que resiste. É ela que está sendo puxada, ou tracionada, digamos, não, eu puxo o eixo e é essa bolachão que está indo de encontro, né, contra o mancal B. Então, é isso que a gente precisa calcular. Então, pensando na tensão normal aqui no eixo, né, então só, isso aqui a gente vai usar daqui a pouquinho. Pensando na tensão do eixo, o que reage aqui? Qual é a área resistente do eixo? É um círculo também. Nesse caso aqui, quais são as medidas que nós temos? Então nós temos aqui, vou fazer de vermelho só para destacar. Nós temos aqui esse diâmetro de 60, que é o mesmo diâmetro daqui. E temos aqui esse diâmetro de fora, que é 80, que foi dado lá na figura. Então agora eu tenho todas as informações que eu precisava. Eu tenho que usar a força maior, força de 3 newtons, que é o que age aqui no trecho entre E e B, né, que é o ponto mais fraco que eu tenho. Então, pensando em termos da força normal, ou do carregamento normal, digamos assim, tensão normal, né, no sigma, aqui normal, o que vai acontecer? O que é sigma? Bom, deixa eu dividir aqui. Sigma é a força
normal, estou chamando de força normal aqui porque eu tenho um monte de P indicado aí, né? Dividido pela área resistente. E quem é esse sigma? Sigma é o sigma admissível que eu vou usar. Bom, o que é a força normal? Força normal é força de 3P. Então vai ficar sigma igual a 3P dividido pela área. Eu quero o valor de P. Então, P igual a sigma vezes a área dividido por 3. Agora eu posso substituir valores. Então, P vai ser igual a sigma. Qual sigma? Esse aqui, que é o de tração. 55 vezes 10 a sexta por conta de megapascal. Vezes a área. O que é a área? Bom, a área de um círculo πr ao quadrado ou πd2 sobre 4. Então o que eu vou usar? Vou usar essa aqui que está mais fácil de fazer a conta aqui, né? Então quanto vale? O diâmetro vale 60. Então 60 π, vou de novo. Então vai ficar π vezes 60, não, 30, né? Diâmetro dividido por 2, 30 vezes 10 a menos 3. Isso aqui ao quadrado. Dividido por 3. Fazendo essa conta, a gente chega que o P, aliás, 51,8 kilonewtons. Isso do ponto de vista de tração. Bom, e agora eu faço a mesma coisa considerando o outro caso, que é esse aqui do colar. Então, o sigma, então esse aqui para diferenciar a gente chamou de T, o sigma A do apoio vai ser igual a força normal, Fn, dividido pela área. Bom, qual que é a força normal nesse caso? Também é 3P, a gente viu aqui. Então, 3P dividido pela área. Então, daqui eu tiro que P vai ser igual a sigma A vezes a área dividido por 3. E agora a questão é identificar essa área. Bom, isso aqui vai ser igual agora a 75 vezes 10 a menos 3, que multiplica a área. Qual é a área? Bom, a área é a área do maior menos a área do menor. Então, π, colocando em evidência, 80. Vou escrever aqui embaixo. Então, P igual a 75 vezes 10 a menos 3, que multiplica π, usando, né, πr ao quadrado. Quanto vale o R? 40 vezes 10 a menos 3, isso aqui ao quadrado, vou colocar no colchete, menos 30 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por 3, que é da fórmula aqui. Então, nesse caso, eu tenho, fazendo a conta, vou colocar direito matematicamente aqui, né? Então, P igual, fazendo a conta, eu chego que o P é igual a 55 kilonewtons. Aí vem a pergunta que não quer calar. Qual valor eu tenho que escolher? Bom, o que a gente viu, né? A força que vai estar atuando aqui, no caso mais crítico, é 3P. Então aqui é 3P. Então se eu usar, no lugar de 3P, eu usar 55, o que vai acontecer? Na hora que eu fizer essa conta da força normal dividido pela área, vai dar maior do que a tensão admissível que a gente fez ali.
Então, se eu, o que eu, né, aqui a tração, aqui pelo apoio. Então, a força máxima que P pode ter é essa aqui. Essa aqui. Mas se você quiser fazer o teste, né, é só você fazer a conta. Se eu usar no lugar aqui essa fórmula aqui com 55, como fica sigma no caso de tração? Sigma de tração vai ficar 3 vezes 55 dividido pela área, no caso, π, vezes 30 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar, só para a gente exemplificar, 3 vezes 55 dividido por 3,1415. Então a gente vai ter aqui 52,5 dividido por 30 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, dividido por 30 dividido por 1000 elevado ao quadrado. Então aqui vai dar o resultado, o sigma t, ele vai dar 58,4 kN. Mentira. Cadê meu apagador? Aqui. Megapascal. Ou seja, se eu fizer dessa forma, o que vai acontecer? Faltou colocar aqui o vezes 10 a terceira aqui. Só para a gente ficar exato. Então, ou seja, se eu fizer isso, veja que a tração vai ser maior do que pode. Ó. E aí eu vou estar com o meu projeto incorreto. Então, eu tenho que usar realmente esse valor aqui de 51,8 para poder, quando eu usar esse valor, aqui no caso, nessa tração aqui, ele vai estar mais folgado, né? Vai estar menos do que no caso o oposto. Então não dá, eu tenho que usar o 51,8 mesmo. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.